O que é o diabo e como o diabo opera no mundo? Para começar, eu vou ler uma lista de todos os diferentes nomes para o diabo que existem em português. Anhangá, Anhanguera, Anjo Mau, Arrenegado, Atentado, Azucrim, Beiçudo, Bicho, Bicho Preto, Bode Preto, Bute, Cafuçu, Cafute, Caneco, Canheta, Canhim, Canhoto, Cão, Cão Minhudo, Cão Tinhoso, Capa Verde, Capeta, Capete, Capiroxo, Capiroto, Careca, Caroxo, Cifé, Coisa, Coisa à toa, Coisa má, Coisa ruim, Contra, condenado, coxo, cujo, deixo, debo, demo, demônio, diabro, diá, diacho, diale, dialho, dinhanho, diogo, moça, dragão, droga, ele, excomungado, exu, feio, figura, fute, futrico, galhardo, gato preto, grão tinhoso, impossível, indivíduo, inimigo, Lúcifer, mafarrico, maioral, maldito, mal encarado, maligno, malino, malvado, mal, mofento, mofino, moleque, moleque do surrão, não sei que diga, nem sei que diga, pé cascudo, pé de cabra, pé de gancho, pé de pato, pé de peia, pero botelho, Pedro botelho, porco, porco sujo, que diga, rabão, rabudo, rapaz, romãozinho, sapucaio, sarnento, satã, satanás, serpente, sujo, temba, tendeiro, tentação, tentador, tição, tinhoso, tisnado. Se tiver mais, me avisem. Agora voltando à pergunta. O que é o diabo e como o diabo opera no mundo? Eu vou dividir esse monólogo em duas partes. Uma com um tom mais acadêmico e uma com um tom mais pessoal. Primeiro, uma explicação histórica sobre o que é, de onde veio e como se desenvolveu o conceito do diabo, nos últimos 3.000 anos, mais ou menos. E depois, uma explicação de como o diabo opera na vida, tanto de indivíduos, quanto de grupos ou organizações, instituições ou até países. Ou seja, eu vou começar falando como se eu fosse um professor universitário de teologia ou de história da religião e terminar falando como se eu fosse um psicólogo ou pastor. Como a nossa cultura geralmente enxerga o diabo? É difícil resumir isso sem fazer muitas generalizações, mas, geralmente, na cultura cristã ocidental, o diabo é visto como um ser sobrenatural, supremamente maligno, que é uma espécie de inimigo de Deus ou uma antítese de Deus, e é o espírito maligno que é responsável por tentar as pessoas ao mal, ou as coisas que fazem mal. E aí, dentro dessa imagem geral, existem várias variações e especificações sobre a natureza do diabo, como, por exemplo, aquelas histórias de que o diabo é um anjo caído, ou seja, um anjo que era originalmente do bem, mas que se rebelou contra Deus. O Iblis, que é o diabo no Islã, tem uma história parecida. Quando Deus criou Adão, todos os anjos de Deus se curvaram para honrar essa nova criação e Iblis foi o único anjo que se recusou. E ele foi expulso do paraíso por isso. E como todas as religiões são sempre internamente diversas, também dentro do cristianismo não existe um consenso perfeitamente definitivo sobre a natureza do diabo e sobre se o diabo é realmente um ser específico que realmente existe e que é aquele que sussurra no seu ouvido quando você está sendo tentado a algum mal, ou se o diabo é uma imagem metafórica, ou um símbolo, uma personificação do mal. E existem também estereótipos sobre o diabo na nossa cultura, como por exemplo aquela aparência como um homem vermelho, de chifre e rabo, e o rabo tem aquela pontinha que é tipo um triângulo, e segurando um tridente. Mas, qualquer um que já leu a Bíblia inteira com atenção já notou que a maioria dessas imaginações e estereótipos que a nossa cultura tem sobre o diabo não são da Bíblia em si. Em nenhum versículo, em nenhum capítulo, em nenhum livro da Bíblia existe uma descrição da aparência do diabo. E, no geral, tem pouquíssimas descrições sobre a natureza do diabo em si, sobre o que é o diabo. E tem muitas contradições também. E, em boa parte da Bíblia, a figura do diabo simplesmente não existe. Então, agora falando do que a Bíblia em si diz sobre o diabo e de quando e como esse personagem surge na Bíblia. Para explicar isso com clareza, eu vou dividir a Bíblia em 3 períodos. O Antigo Testamento, de antes da época do exílio na Babilônia, o Antigo Testamento de durante e depois da época do exílio na Babilônia, e o Novo Testamento.
Nos livros do Antigo Testamento que foram escritos antes da época do exílio na Babilônia, ou seja, nas camadas mais antigas do Antigo Testamento, até mais ou menos o ano 586 a.C., a figura do diabo ou de Satanás simplesmente não existe. Aqui e ali tem alguma história que dá para argumentar que tem a ver com o diabo, mas forçando a barra um pouquinho. Por exemplo, a história de quando Deus manda um espírito do mal para assombrar o rei Saul, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, e que Davi expulsa tocando harpa para ele. E no primeiro livro de Reis, capítulo 22, também tem uma história de Deus mandando um espírito maligno para enganar o rei Acabe. E às vezes são mencionados demônios, em Deuteronômio 32, por exemplo, mas isso se referindo a deuses de outros povos. Satanás, ou o diabo, ou seja, uma entidade diabólica independente que causa tentação e que tenta convencer todo mundo a fazer o mal, isso não existe nessas camadas do Antigo Testamento. A palavra Satan, em hebraico, aparece várias vezes, mas essa palavra em hebraico significava simplesmente adversário, ou oponente, ou obstáculo. Não era ainda o que a gente hoje em dia entende como Satã ou Satanás. Então, nessas camadas mais antigas do Antigo Testamento, tem vários exemplos dessa palavra sendo usada, mas só significando oponente ou obstáculo, e não tendo nada a ver com nenhum ser sobrenatural maligno. Tem muitos exemplos disso. Um deles, numa história que eu adoro, que é em Números 22, que é quando o profeta Balaão, da Mesopotâmia, está indo de jumento encontrar o rei de Moabe para amaldiçoar Israel, e o Deus de Israel manda um anjo para bloquear o caminho dele. O versículo em português diz: "E o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir." E no original em hebraico se diz: "O anjo do Senhor pôs-se no caminho como Satã para ele." Ainda nessa categoria de textos do Antigo Testamento de antes da época do exílio, um dos versos mais importantes de mencionar, que é um dos versos mais famosamente associados ao diabo e que é de onde vem o nome Lúcifer, é Isaías 14, 12. "Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva." E dependendo da tradução, eles dizem ó estrela da manhã, em vez de ó Lúcifer. Mas associar esse verso ao diabo é bem possível de argumentar que não passa de um mal entendido. O verso em si está falando do rei da Babilônia, na época, e a palavra Lúcifer é a tradução ao latim de uma palavra que estava se referindo à estrela da manhã, que é o planeta Vênus. Para quem entende de astronomia, o planeta Vênus aparece sempre de manhã ou no fim da tarde, e ele é sempre a estrela mais brilhante do céu, e também some bem rápido. Ou seja, ele aparece rapidinho, brilha mais do que os outros e também some rápido. Isaías estava comparando o rei da Babilônia, que tentou conquistar o mundo e foi derrubado pela própria arrogância, com a estrela da manhã. E foi só bem mais tarde que começaram a associar essa história com o diabo e que se popularizou o nome Lúcifer como nome próprio para o diabo. Mas a origem disso é uma interpretação posterior desse versículo de Isaías, que é bem possível de argumentar que não passa de um mal entendido. Um argumento que é possível de se fazer é que talvez se trate de um arquétipo. Quer dizer, por mais que Isaías não tenha originalmente querido dizer que aquele rei da Babilônia era Satanás em si, o padrão de vida que aquele rei demonstrava era um padrão satânico. Então, por exemplo, quando dizem que um mártir, quando se sacrifica, está demonstrando um padrão cristão de vida, como se ele estivesse se tornando uma versão de Cristo ao se martirizar, é possível dizer que aquele rei da Babilônia, ao tentar conquistar o mundo arrogantemente e ser derrubado pela própria arrogância, estava demonstrando um padrão satânico. Mas essa já é uma camada bem mais abstrata de argumentação. A conclusão mais razoável é que, nas camadas mais antigas do Antigo Testamento, o diabo simplesmente não existe. Mas aí, nas camadas mais jovens do Antigo Testamento, ou seja, a partir da época do exílio na Babilônia, que começou em mais ou menos 586 a.C., do nada, a palavra Satan começa a aparecer com um artigo definido, Ha-Satan, em vez de só Satan. Ou seja, agora os textos estão se referindo a o adversário,
fazendo parecer um ser específico. Isso já começa a se aproximar da imagem do diabo que a gente tem hoje em dia, mas ainda não é exatamente a mesma coisa. Em Zacarias, que provavelmente foi escrito no ano 520 a.C., e no livro de Jó, que é mais difícil de datar, mas cuja história com o diabo provavelmente também é dessa mesma época, a figura do Ha-Satan ainda não é um ser específico e supremamente maligno e inimigo de Deus. Deus aparece como se fosse o rei ou um juiz de uma corte, e o Satan parece uma espécie de funcionário responsável pelas acusações, uma espécie de advogado da oposição. Então aqui já existe Satan como uma figura mais específica e não só como uma palavra que significa adversário, mas ele ainda não é exatamente um indivíduo. A palavra Satan parece mais próxima de um título ou de uma função do que de um nome próprio de um ser específico, como se fosse o advogado da oposição ou o promotor. E no Antigo Testamento, de depois dessa época do exílio, mas ainda antes da época do Novo Testamento, ou seja, entre mais ou menos 538 a.C. até mais ou menos a época de Cristo, começam a aparecer vários textos com personagens que se aproximam bastante daquilo que a gente hoje em dia interpretaria como o diabo, como Asmodeu no livro de Tobias, Samiasa e Azazel no livro de Enoque, Mastema no livro de Jubileus, ou Belial. Várias das ideias principais que a gente hoje em dia associa com a figura do diabo começam a aparecer e a virar parte da cultura geral nessa época. Por exemplo, a imagem de uma grande briga cósmica entre o bem e o mal, com um grande líder que é aquele responsável por levar as pessoas ao caminho errado, ou a ideia de um anjo caindo do céu e se tornando mal. Existe a possibilidade de que essa novidade na teologia judaica a partir dessa época tenha sido influência do zoroastrismo, que era a religião oficial do Império Aquemênida, que conquistou a Babilônia e causou o fim do exílio em 537 a.C., e do qual os judeus viraram vassalos até o ano de 330 a.C., quando Alexandre o Grande veio conquistar a região. No zoroastrismo tem uma divindade suprema, Ahura Mazda, que está em constante briga com Angra Mainyu, que é uma entidade maligna e destrutiva. Então essa imagem de uma briga cósmica entre o bem e o mal, com um rei do mal, que é Satanás, pode ter sido influência do zoroastrismo. Inclusive o nome Asmodeu parece ser derivado de Ashmedeva, que era um dos soldados e mensageiros de Angra Mainyu. Aí, mais tarde, no Novo Testamento, o conceito do diabo aparece com frequência e com um papel central. No Novo Testamento, que é em grego, na maioria das vezes o diabo é chamado de Satanas, que é a adaptação direta do Satan do hebraico e é a palavra mais próxima do Satanás em português, ou Diabolos, que é a tradução de Satan para o grego e que é a raiz das palavras diabo e diabólico em português. Como as histórias do Novo Testamento surgem a partir daquele contexto histórico dos séculos anteriores, muitas daquelas imagens e imaginações sobre o diabo continuam aparecendo e sendo desenvolvidas no Novo Testamento, como a imagem de Satanás caindo do céu, ou a ideia de que existe um príncipe dos demônios. No Novo Testamento, essa imagem é associada ao nome Beelzebub. Outra ideia que aparece muito no Novo Testamento é a ideia de que existem demônios espalhados pelo mundo e que eles entram nas pessoas e que são a causa de doenças e doenças mentais e decadências e tal, e que Jesus é capaz de expulsar os demônios das pessoas. No entanto, aquela mesma confusão sobre a natureza do diabo ainda existe no Novo Testamento também, porque o diabo aparece às vezes quase perfeitamente parecendo um ser específico, ou seja, o diabo como um nome próprio, mas também às vezes parecendo uma figura mais abstrata e menos individual. E de novo, às vezes, com a palavra diabolos aparecendo como algo mais próximo de um título, ou até como um adjetivo, e não como um nome próprio de um ser específico. No primeiro livro de Timóteo, capítulo 3, por exemplo, ele está falando de como os bispos da igreja devem se comportar.
E no versículo 11 ele começa a falar de como as mulheres dos bispos devem se comportar. E o versículo em português diz: as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. E a palavra que se traduz como caluniadoras é essa, diabolos. Ou seja, nesse versículo, diabolos não é um nome próprio, é um adjetivo de novo. Outro exemplo é quando Jesus está anunciando que vai ser torturado e crucificado, e o discípulo Pedro tenta dissuadir ele disso, e Jesus chama Pedro de Satanás. Ele fala: vai para trás de mim, Satanás. Nesse versículo, de novo, a palavra Satanás não é um nome próprio. Ela só está significando obstáculo. Não significa que Pedro, por algum motivo misterioso, de repente virou o demônio. Não é isso. Ou seja, no Novo Testamento, a figura do diabo é importante e central, mas continua meio vaga, meio abstrata e meio misteriosa. Nem no Novo Testamento fica 100% claro se o diabo deve ser entendido como um ser específico ou como um conceito mais abstrato. Um resumo de toda essa cronologia. Antes do exílio não existia o diabo, e a palavra Satan significava só adversário e não tinha nenhuma conotação sobrenatural. Durante o exílio, esse conceito começou a aparecer, mas mais parecendo um título ou uma função do que um ser específico. Depois do exílio, mas antes da época de Jesus, possivelmente por influência do zoroastrismo, já havia muitas diferentes especificações novas sobre o conceito de diabo, sobre a natureza e os possíveis nomes do diabo. E aí, durante a época dos evangelhos e dos outros textos do Novo Testamento, o diabo aparece com frequência, mas ainda como uma mistura complexa entre um ser específico e um conceito mais abstrato. E, o que também é importante de lembrar, e que é uma das causas dessa história ser meio confusa às vezes, é que o Novo Testamento tem a tendência de reinterpretar tudo que veio na história do judaísmo com essa nova lente do cristianismo. Então, por exemplo, enxergar o diabo naquele versículo de Isaías com a estrela da manhã, que foi escrito 700 anos antes. Ou interpretar a cobra no jardim do Éden como Satanás, que também é uma interpretação que o texto original de Gênesis não faz, mas que muitos cristãos a partir dessa época começam a fazer, e fazem até hoje. Essa é a história do diabo. Agora, saindo desse tom acadêmico de explicação e indo para uma camada mais pessoal desse assunto. Eu respondi a pergunta de o que é o diabo e de onde veio esse conceito, e agora eu vou responder a pergunta de como o diabo opera na sua vida. E isso sem dar opinião e sem tentar responder definitivamente se o diabo é um ser sobrenatural maligno que existe mesmo ou se é uma metáfora, um símbolo ou uma personificação de uma tendência ao mal que existe nas pessoas. Quando o objetivo é tentar entender como o mal opera na sua vida, é completamente irrelevante se você enxerga a fonte desse mal como um ser sobrenatural maligno chamado Satanás ou como uma tendência que é parte da natureza do universo por algum motivo misterioso. A diferença entre essas duas interpretações é só de linguagem, não é prática. Na prática, essas duas interpretações têm o mesmo efeito. E é isso que muitos dos que se dizem ateus não entendem sobre religião, porque eles não notam que, em 99% das vezes que eles acham que estão rejeitando algum conceito religioso, eles estão rejeitando só a linguagem e não o conteúdo. Então, eu vou falar sobre isso usando a linguagem religiosa, ou seja, eu vou dizer o diabo age de maneira tal e tal, mas não necessariamente significando que eu acredito que o diabo existe literalmente, e consciente do fato de que não interessa se eu acredito ou não. As conclusões práticas dessas observações são as mesmas. A principal arma do diabo é a mentira. Mentira é a raiz e o combustível de tudo de ruim que o diabo causa. Mentira é a raiz do mal, é a raiz das decadências, é a raiz das fraquezas. E uma coisa crucial de se entender sobre mentiras, no geral, é que para uma mentira ter sucesso, ela não pode ser obviamente mentira. Então, uma coisa que eu notei, tanto na minha experiência pessoal quanto
no mundo em geral é que as mentiras das quais o diabo tenta te convencer nunca são 100% mentira. Elas vêm sempre misturadas com uma parcela de verdade, e é justamente isso que torna elas confusas e difíceis de resistir às vezes. Quer dizer, a mentira mais perigosa, a mentira mais diabólica, é a mentira que vem misturada com uma parcela de verdade de um jeito traiçoeiro, difícil de enxergar. Então, por exemplo, quando o diabo vem com uma tentação a alguma coisa que é ruim ou que faz mal, ele não vem numa hora em que é perfeitamente óbvio que essa coisa é ruim ou que faz mal, que seria uma hora em que é fácil resistir a essa tentação. Ele vem na hora em que é difícil de resistir porque existem justificativas realmente válidas para essa tentação. E essas justificativas realmente válidas são o naco de verdade que essa mentira do diabo tem e que ele mistura na mentira. Um exemplo imaginário. Imagina que você é alcoólatra e está tentando parar de beber. E você está sem beber há 100 dias. E aí um dia, 31 de dezembro, você está numa festa de ano novo com seus amigos e está todo mundo bebendo champanhe para comemorar. Você está plenamente ciente de que você é alcoólatra e que precisa parar e que não pode beber. Mas agora você está numa situação em que existem várias justificativas para beber que são até razoáveis. E é aí que existe o perigo maior de você ser seduzido por essa tentação. Você pode começar a pensar em desculpas que são até razoáveis, tipo, eu tô numa festa de ano novo e champanhe é uma tradição de ano novo. Ou, tá todo mundo bebendo menos eu. Que são coisas que são realmente verdade, e justamente por isso são as coisas que fazem dessa tentação mais perigosa nessa hora. É verdade que champanhe é uma tradição de ano novo, mas você sabe que é alcoólatra e que não pode correr o risco de beber. É verdade que tá todo mundo bebendo menos você e que isso é meio estranho. Mas você sabe que você é um caso especial, que os seus amigos não têm esse vício e eles podem beber 1 ou 2 copos de champanhe sem afundar num vício mortal como você. Ou aquelas desculpas do tipo, eu posso beber hoje só 1 copo de champanhe e a partir de amanhã eu paro de novo. E isso também é uma mentira misturada com verdade, porque realmente é verdade que é inofensivo beber 1 copo de champanhe só durante o ano novo, e isso não significa que você automaticamente se tornou alcoólatra de novo, mas todo alcoólatra que parou de beber, no fundo sabe que quando ele bebe o primeiro copo ele não consegue resistir ao segundo. E que o que geralmente acaba acontecendo é que depois do primeiro ele não consegue parar, e aí todo o progresso que ele tinha feito tentando parar é arruinado, de uma hora para outra. Para terminar com um exemplo concreto disso no mundo, e já que é época de Copa do Mundo agora, eu vou descrever um outro exemplo desse princípio que eu observei na seleção brasileira nos últimos anos. O Capeta fez a seleção brasileira tropeçar quando ela estava num bom momento. Justamente com essa arma da mentira que é traiçoeira por ser parcialmente verdade. Em meados do ano 2015, a seleção estava passando por um momento meio ruim e aí contratou um técnico novo em 2016, 10 anos atrás, o Tite. Assim que o Tite chegou, o Brasil ficou literalmente imbatível por um bom tempo. Nas eliminatórias da Copa de 2018, o resultado em 12 jogos foi 10 vitórias, 2 empates e 0 derrotas. Literalmente imbatível. Aí veio a Copa de 2018, na qual o Brasil foi muito bem e só perdeu para a Bélgica nas quartas de final por um momento de azar, um gol contra que saiu, obviamente, sem querer. Mas jogou muito melhor que a Bélgica, construiu mais, atacou mais, pressionou mais. É controverso de dizer, né? Eu já percebi que todo mundo discorda de mim, mas eu acredito que o Brasil era uma das melhores seleções naquela Copa e mereceu estar pelo menos entre os 4 melhores. Mas deu azar de perder daquele jeito nas quartas. E, obviamente, que em esporte também tem sorte envolvida, não é só competência. A competência não é garantia de sucesso no esporte. Senão seria sem graça também. Aí, Copa América de 2019. Ganhou sem levar um gol normal no campeonato inteiro. Só levou um gol na final de pênalti. E o pênalti também só aconteceu porque o zagueiro, que era o Thiago Silva, ele tropeçou dentro da área e encostou a mão na bola sem querer.
Mas fora isso, o Brasil não levou nenhum gol na Copa América inteira. E aí depois, eliminatórias da Copa de 2022. 17 jogos. O Brasil ganhou 14, empatou 13, perdeu 0. E nesses 17 jogos, só levou 5 gols. É um desempenho milagroso. E aí veio a Copa do Mundo de 2022, e o Brasil também estava muito bem, apesar daquela fraquejada de perder para o Camarões na terceira rodada, quando ficou só o time reserva, e perdeu nas quartas de final nos pênaltis. Ou seja, foi uma derrota que nem foi exatamente uma derrota, porque pênalti é loteria. Aí então, exatamente numa hora dessas, em que alguém que é honesto e sabe enxergar a nuance dessas coisas, sabia que estava indo tudo muito bem com a seleção, mas que ela acabou perdendo as 2 Copas por causa de bobeiras, é exatamente nessa hora que é a hora perfeita para o coisa ruim vir com aquele tipo de mentira que é parcialmente verdade. Então ele veio e começou a convencer o pessoal lá. Olha, vocês perderam 2 Copas. Não tá na hora de mudar tudo isso, não? Muda tudo, gente. Tá tudo ruim. Muda o técnico, muda tudo. Vocês perderam as 2 Copas. Vocês têm que ganhar a Copa do Mundo. A parcela de verdade dessa mentira do capeta era que o Brasil tinha realmente perdido 2 Copas. Mas a mentira era que estava tudo ruim e que estava na hora de mudar tudo. Outra mentira perfeitamente diabólica e que estava todo mundo repetindo naquela época: o Tite é burro e incompetente porque ele botou o Neymar para bater pênalti por último em vez de primeiro. E isso é uma mentira perfeitamente diabólica, porque tinha a parcela de verdade de que sim, foi obviamente ruim o fato de que o Neymar acabou nem batendo nenhum pênalti, mas é um absurdo concluir disso que o Tite era burro e incompetente, porque existe todo um debate sobre se os melhores batedores deviam bater primeiro ou por último. Aquilo tinha sido uma decisão consciente, mas de novo o Brasil acabou dando azar e perdendo antes de chegar a vez do Neymar. Então o Brasil acabou sucumbindo a essas mentiras do capiroto e realmente acreditando que era necessário mudar tudo. Então, depois daquela derrota de 2022, o Tite saiu e o Brasil desde então nunca mais chegou àquele nível, àquele patamar de desempenho. E desde então só vem acumulando humilhações. Veio uma bagunça de técnicos, entrava um, saía meses depois, teve 4 técnicos diferentes em 3 anos. Nas eliminatórias para a Copa de 2026, perdeu para o Uruguai, perdeu para a Colômbia, perdeu para o Paraguai, para a Bolívia, perdeu para a Argentina 2 vezes com uma goleada, acabou em 5º lugar. As eliminatórias para essa Copa que está começando agora foram as piores do Brasil nos últimos anos. Nos amistosos, perdeu para o Marrocos, perdeu para Senegal, França, perdeu para o Japão pela primeira vez na história da seleção. O arrenegado veio com uma mentira, usou pedaços da verdade para convencer a gente daquela mentira, e essa mentira destruiu a seleção brasileira. E é assim que o diabo opera. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra.